Um bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes, porque mais um dia o Senhor nos concedeu, Um dia maravilhoso, o fim do ano está chegando aí. E o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, um dia para poder respirar esse ar maravilhoso. E somos gratos a Deus por isso. Esta manhã eu estava dando uma olhada aqui e queria compartilhar com os amigos, com os irmãos, o Evangelho de Mateus, do capítulo 5 e o verso 3. Esse capítulo vem falando, esse capítulo e muitos versículos aqui do 3, 4, 5, 6, 7 em diante, vem falando das bem-aventuranças que o nosso Senhor Jesus ensinou. Mas eu queria frisar aqui apenas o versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra bem-aventurados, ela vem do grego, do original do grego chamado makarios, que significa felicíssimo, mais que feliz, felicíssimo. Então, esse bem-aventurados significa isso. Isso que Jesus nos ensinou nas bem-aventuranças, é que podemos ser mais que felizes, felicíssimos, se formos humildes de espírito. E nós podemos ver aqui que a questão aqui não é, a questão de humildade aqui não é se você tem uma roupinha humilde, ou seja, uma roupinha bem pobrezinha, ou que você seja pobre, ou mora numa casinha simples, humilde. A questão aqui não tem nada a ver com isso, entendeu? Até porque aqui não está falando de questão material, mas o texto diz o quê? Os humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? O que Jesus quis passar aqui quando estava ensinando essas bem-aventuranças? E outra coisa, como eu citei no início, as bem-aventuranças tem muitas aqui, no verso 3, 4, 5, 6, 7, que é bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Temos que entender que isso aqui são características de um discípulo e um cristão. Jesus estava ensinando para que o povo conhecesse como ser um discípulo de Cristo, como acompanha, como ter. Essa é as características do discípulo de Cristo. Ou seja, você não vai pegar só a parte assim, poxa, eu quero ser humilde de espírito, e as outras partes descartar. Não, você tem que procurar ser isso tudo. E a graça do Senhor Jesus que vai nos ajudar a ser assim. Então quero frisar apenas aqui no bem-aventurados humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? É todo aquele que está disposto a reconhecer as suas necessidades espirituais. Ou seja, nós temos que conhecer a nossa dependência e a nossa deficiência também. Uma dependência de Cristo. E a deficiência que nós temos é que nós somos natureza caída. Nós somos depravados por causa da queda de Adão e Eva lá no início. No começo, lá em Gênesis, nos tornamos então pessoas pecadoras. Estamos mortos dos nossos delitos e pecados. E ser pobre de espírito é reconhecer isso. É reconhecer que você não tem virtude alguma espiritual. Você está morto espiritualmente. Então, quando você tem esse conhecimento e consegue entender isso, que você é pobre de espírito, que você não tem virtude alguma, vamos dizer espiritualmente falando, você está morto, estamos mortos em delitos e pecados. Quando nós entendemos isso, quando o nosso coração se torna contrito por causa disso, aí você está sendo um humilde de espírito.
Tem um comentário bíblico aqui que ele dá uma explicação muito maravilhosa sobre o assunto, que diz aqui, são chamados bem-aventurados por serem pobres em espírito, em espiritualidade, porém com respeito a seu espírito, ou seja, são aqueles que se convenceram da sua pobreza espiritual, tornaram-se conscientes de sua miséria e necessidade. Seu velho orgulho foi quebrado. Puseram-se a clamar: ó Deus, se propício a mim, pecador, como diz lá em Lucas 18:13, né? Puseram-se a clamar assim. São de um espírito contrito, temente diante a palavra de Deus, como diz em Isaías 62:2, e perceberam sua total miséria. Não esperam nada de si mesmo, e sim esperam tudo de Deus. O pobre de espírito, ele não espera nada de si mesmo. Espiritualmente ele está decaído, morto, separado. Quando ele entende isso, o seu estado de miséria espiritual, a palavra de Deus diz aqui, o próprio Jesus falou no ensino, que ele é bem-aventurado, que ele é, como diz no grego, um Macarios, bem-aventurado, felicíssimo quando ele reconhece isso. Então a marca de um dos discípulos de Jesus Cristo, a marca até de um salvo, eleito e salvo por Jesus Cristo, é ele reconhecer que ele é miserável, pobre de espírito. Ele é humilde de espírito quando ele reconhece tudo isso, que ele não tem nada a oferecer e ele é totalmente dependente de Deus e ele precisa de Deus. Ele precisa da salvação, ele precisa de Deus, depende da graça de Deus. O seu estado espiritual não vale nada até ele ser ressuscitado por Cristo. Até ele ser ressuscitado por Cristo. Então, irmão, a marca de um dos discípulos, e para ele ser bem-aventurado, para ele ser felicíssimo, é quando ele reconhece o seu estado miserável de espírito e que ele se torna totalmente dependente de Deus. E aí então o seu orgulho tem que ser quebrado, o orgulho espiritual tem que ser quebrado. Ninguém merece nada de Deus. Ninguém merece nada de Deus. Nós merecemos o inferno. É isso que nós merecemos. Então devemos reconhecer isso. Quando a graça de Deus vai entrando nos nossos corações, nós passamos a reconhecer essas coisas. E aí sim, você vai se tornar uma pessoa que foi alcançado pela graça de Deus. Você vai se tornar um discípulo do Senhor. Quando você reconhece e é consciente que você é um pobre de espírito, um humilde de espírito. Então a humildade de espírito é reconhecer tudo isso. Não é você ser pobre, não é você ter uma casinha velha, uma roupa rasgada. Isso não tem nada a ver. Aqui está se tratando de coisas espirituais. Está se tratando também da pessoa, da personalidade, do espírito da pessoa, do reconhecimento que ele não é nada e que ele precisa de Cristo. Ele precisa de Cristo, nós precisamos de Cristo. Para ser discípulo de Jesus, e ser feliz, felicíssimo, você tem que ser humilde de espírito. E a palavra de Deus diz que deles é o reino dos céus. Todos esses que reconhecem reconhece que é um pobre, miserável, pecador, precisa se arrepender, dele não há virtude alguma espiritual, precisa de Cristo. Esses serão bem-aventurados, felicíssimos, porque encontrarão e deles é o reino de Deus. Que essa palavra, meu irmão, possa tocar no seu coração. O Espírito Santo venha falar no seu coração a palavra de Deus. Precisamos disso. Então, meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor.